pessoal, voltando aqui a mais uma videoaula, abordando agora mais um tema da mecânica quântica, onde a gente vai falar sobre espectros de emissão, né? Para isso a gente vai mostrar basicamente como funcionam essas luzes que vocês estão vendo aí na figura. Essa figura é uma figura do animação do site PhET, né, da Universidade de Colorado, onde tem vários aqui experimentos com determinados elementos, onde esses elementos emitem luzes, né, de diferentes cores, né? Então esses efeitos são ocasionados justamente pelas emissões, e a gente vai ver aqui o que tem a ver com a mecânica quântica, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é o que significa, né, um estado excitado para um átomo, né? Na tabela periódica, né, a gente sabe que os átomos estão dispostos lá e eles têm determinadas características, né? Então, na tabela a gente contém, né, os átomos, né, no que a gente chama de no estado fundamental, certo? Então, existe, né, o estado fundamental do átomo, né, que a gente conhece como estado fundamental, certo? Mas para a gente entender como funciona, né, a emissão e absorção dos átomos, né, a gente precisa entender o que é um estado excitado, certo? Então aqui a gente tem os dois processos de excitação, né, para os átomos, né? Então nessa primeira figura aqui a gente vai tratar sobre o processo de absorção, onde a gente tem aqui um fóton, né? O fóton aqui, ó, ele incide, né, no átomo, certo? Com isso, né, o átomo, quando ele está no estado fundamental, aqui representado com a energia E1, né, ele absorve esse fóton, né, daí o termo absorção, e com isso, né, toda a sua energia se dá, né, para a elevação do nível onde a gente encontra aqui o nível E2, certo? Nesse processo, né, o fóton ele desaparece completamente, né? Aqui, então toda a sua energia, né, pelo princípio de conservação de energia, toda a energia do fóton é responsável pela variação, né, da energia dos níveis, né? Onde a gente tem aqui o nível fundamental e esse E2 a gente pode considerar o nível, né, mais próximo de excitação. Então o átomo, quando ele está nessa posição, a gente diz que ele está excitado, ok? A outra forma de promover a excitação de um átomo é através de colisões, né? Então quando a gente emite um feixe, né, de elétrons, né, de partículas sobre um determinado átomo, como está representado aqui, né, ao incidir essa partícula, ela tem uma determinada energia, né, energia cinética, certo? Então essa energia cinética, no momento da colisão, parte dela é transferida justamente o que? Do nível 1 para o nível E2, certo? Com isso, né, a gente tem o átomo excitado, né? Bom, mas aqui diferente, né, do processo de absorção, né, a partícula, o elétron, né, um exemplo, ele continua com parte da sua energia original, ok? Então existem essa diferença. Aqui o fóton ele desaparece, né, onde toda sua energia é convertida, né, no salto quântico, né, como é conhecido, como o Bohr postulou, né, isso aqui é o salto quântico, certo? E já na excitação por colisão, né, o elétron ele segue seu caminho, porém, né, obedecendo o princípio, né, de conservação da energia, ele segue com parte da sua energia, né, original, né? Então tem aqui, a partícula leva consigo parte da energia, ok? Então a conservação da energia aqui nesse caso, né, ela vai exigir o quê? Né?
que a energia da partícula, a energia original, para que ocorra o salto quântico desse nível, né, E1 para o E2, o E1 a gente considera como o estado, né, fundamental. Então, necessariamente a energia tem que ser, né, ou maior ou igual à variação da energia, né, entre os níveis, né, E1 e E2. Senão, a partícula, né, ela não vai sofrer o salto quântico e daí não vai estar no estado excitado, ok? Então existem essas duas formas de a gente promover a excitação de átomos, né? Essa excitação, né, ela percorre, né, por um pequeno intervalo de tempo, né? O átomo ele passa a maioria do tempo dele no estado fundamental. Um átomo excitado, né, vai depender de qual seja o átomo, ele tem um tempo de vida média, né? Onde a gente vai ver aqui na animação que ele passa pouco tempo nesse estado, né? E para cada átomo ele tem, né, uma grandeza conhecida como tempo de vida média, onde a escala é de nanosegundo, ok? Então vamos adiante, né? Então aqui a gente vai usar o exemplo, né, do átomo de sódio, certo? Onde a gente tem a configuração eletrônica aqui do átomo de sódio, ok? Então, o átomo de sódio, né, ele tem um número atômico, né, igual a 11, né? E fazendo a distribuição eletrônica, né, a gente vai ter o que? Ele vai ter 2 elétrons aqui no estado 1s, né? Mais 2 aqui no estado 2s e 6 no estado 2p, né? Então esses estados aqui, eles são completamente preenchidos, né? Então ele forma como se fosse um caroço, né? Porém ele tem mais um átomo, mais um elétron, né, na sua configuração, ou seja, na sua camada de valência no nível aí 3s, como está mostrado aqui na figura, né? Então esse seria, né, quando o elétron está nesse estado fundamental, ou melhor, o átomo, né, podemos dizer assim também, quando o átomo está nesse estado fundamental, aqui, o elétron, né, estando nesse estado 3s, então o nível, né, de energia aqui a gente vai atribuir para 0, né? Certo? Como a gente pode definir arbitrariamente esse nível, então a gente adota aqui no estado fundamental a energia sendo como igual a 0, certo? No processo de excitação, esses elétrons aqui que estão preenchidos, eles não interferem, certo, no processo. Apenas esse elétron aqui que vai ter a capacidade de realizar os saltos quânticos, certo? Então aqui a gente tem o primeiro estado excitado para o átomo de sódio, né, que é o 3p. E aqui a gente tem os respectivos valores para cada nível, né? 3p, a gente vê que, né, no 4s vai aumentando, né? 4p, 3d, ou melhor, 3d, 4p e assim por diante, até um valor, né, determinado, né, que a gente conhece como limite de ionização, que é a energia necessária para arrancar esse elétron aqui de valência, ok? Então esse é um exemplo, né, para o átomo de sódio, né, dos níveis, né, de excitação que ele pode adquirir, tanto no processo de absorção como no processo de colisão, ok? Para os outros, então cada átomo tem, né, o seu diagrama aqui de energia, certo? Aqui a gente tem os números quânticos orbitais, né? 1, 2 e 3, certo? E a gente vai ver que, na verdade, né, os níveis, ao sofrerem, né, essa mudança, né, de níveis de energia, eles não fazem isso de qualquer forma, né? Existe uma regra aqui que a gente vai adotar, ok? Então, qual seria a regra, né? Então, vamos ver aqui adiante, né? Bom, então,
Depois de excitado, né, Niels Bohr, ele, através de postulados, ele definiu que depois de excitado, né, quando a partícula, né, o átomo retorna para o seu estado fundamental, ele emite um fóton, né, onde esse fóton ele né, emite, né, um fóton de uma frequência, né, dada justamente, né, o valor aqui da energia e da constante de Planck, né? Essa é a relação, né, que a gente tem através do postulados, né, do Niels Bohr e que permanecem perfeitamente aplicáveis à mecânica quântica, certo? Então aqui a gente tem o ΔE, que é a variação. Então quando um átomo, né, ele muda, né, de estado energético, né, ele emite um fóton dado por essa frequência aqui, ok? Então aqui a gente tem as três características, né, as três principais informações, né, para a gente entender como se dá a emissão. Então a primeira coisa que tem que ocorrer é que os átomos, né, possuem níveis de energia discretos, né? Isso é perfeitamente encontrado, né, pela equação de Schrödinger, né? Quando você detém o potencial, né, relacionado para cada átomo, você consegue definir os níveis de energia. E esses níveis de energia são discretos, né? Ok? Então, o átomo, né, é excitado do estado fundamental para um estado excitado, né? Seja por colisão ou por absorção, como a gente viu anteriormente, né? Então, para ele estar excitado, né, ele tem que sair do seu estado fundamental. E os processos são esses que a gente visualizou agora, né, que correspondem à absorção ou colisão, ok? Então, finalmente, né, para ocorrer a absorção ou a emissão de um fóton, né, o átomo, né, ele salta, né, de um nível, né, de um nível de energia mais alto para um mais baixo, né? Daí, nessa transição, ele emite, né, o que a gente conhece como fóton, dado por essa frequência aqui, né, onde a gente vai ter que saber as energias envolvidas, né, para encontrar a frequência, né, desse fóton, né? Também a gente pode utilizar, né, como a gente sabe que o comprimento de onda, né, ele se relaciona com a velocidade da onda de propagação da onda eletromagnética, a gente pode relacionar o comprimento de onda através, né, fazendo a mudança, a gente obtém, né, essa equação aqui, certo? Onde aqui a gente tem a constante de Planck, a velocidade da luz, que na verdade vem dessa equação aqui, né? A equação fundamental da ondulatória, onde a gente relaciona o comprimento de onda e a frequência com a velocidade de propagação da onda, né? No caso aqui, ondas eletromagnéticas, certo? Esse primeiro termo, né, é uma constante, né? HC é uma constante, e para facilitar nos cálculos, né, como a maioria dos livros eles já trazem as tabelas dessas diferenças desses níveis energéticos em eletrovolts, a gente pode fazer uma mudança, né, e substituir o valor dessa constante, né, que é a constante de Planck, e da velocidade da luz, substituindo os valores, né, e transformando as unidades, a gente obtém esse 1240 eletronvolts vezes nanômetro, ok? E continuamos aqui com a variação da energia. Então, por que isso? Porque se a gente tiver a variação da energia em eletronvolts, né, o resultado vai ser imediatamente dado em nanômetros, ok? Então, com isso, serve para nos auxiliar
na consulta, né, das tabelas, que na maioria das vezes são dadas em eletrovolts e também são dadas em nanômetros, né? Ok? Então, aqui a gente vai ver as transições possíveis, né? Mais uma vez para o nosso átomo experimental, o sódio, ok? Então aqui a gente tem as possíveis mudanças, né? Com os seus respectivos comprimentos de onda, né? Então vamos supor, se a partícula, né, ela se encontra no estado citado, né, a gente viu que aqui a partir do 3s, né, que seria o estado fundamental, né, para o átomo de sódio. Então, se a partícula está nesse ponto, né, vejam que ela tem algumas possibilidades, né, alguns saltos quânticos possíveis. Ela pode ir para o 3D, né, a gente vê aqui, ó, pode ir para o 3D, pode ir para o 4S, né, e pode ir para o 3S. Né. Veja que para o nível 4P, né, a gente vai utilizar uma regra, né, onde nem sempre todas as transições são possíveis, né? Para você saber qual as transições possíveis, você tem que analisar o número quântico orbital, onde a diferença, né, entre os números quânticos orbitais para cada nível não pode ser superior a 1. Ok? Então, é como se tivesse que obedecer essa equaçãozinha aqui, né? Então a gente sabe que os números quânticos orbitais 0, 1, 2, 3, né, que são representados pelas letras S, P, D, F, é isso? Então, para que os níveis, né, possíveis de transição só podem ocorrer quando a diferença entre um número quântico orbital, né, entre os números quânticos orbitais, seja igual a 1. Então vejam que aqui, ó, do 5P para o D, eu tenho P menos D, né, vai dar 1 aqui, não é isso? Aqui também 5P para 4S, a gente sabe que do P para o S, né, eu também vou ter 1. Né? Veja que aqui está em módulo, então tanto faz menos 1 como 1. Ok? Então a transição para o 4P, né, essa transição aqui, ela não é possível. Né? Não é possível. Por quê? Porque P menos P seria 1 menos 1, seria 0. Então não obedeceria, né, a nossa regra de transição. Ok? Então, na verdade, né, o átomo ele não vai para todos os níveis possíveis, né? Certo? Quando ele absorve, né? E também isso vale tanto para a emissão como para a absorção. Ok? Então veja que para cada salto quântico, né? Para cada salto quântico eu tenho uma diferença de energia, né? E como a gente viu, existe uma relação entre o comprimento de onda, né, e essa variação de energia, né? Aqui através dessa expressão, certo? Então vejam que do nível 3P, né, para o nível 3S, o fóton emitido ele vai me dar o que? Um comprimento de onda igual a 589, certo? Então, se você utilizar um espectrômetro, né, e ele captar essa radiação, você vai, né, observar uma cor amarelada, né, uma cor amarela, né, para esse fóton, né, para essa emissão aqui. E com isso fica registrado aqui. Então, para cada transição possível, né, eu tenho uma determinado comprimento de onda, né, do fóton emitido, e eu posso registrar ele, né, numa que a gente chama de linhas, né, linhas espectrais, né? Então essas linhas espectrais, né, que são obtidas através de um espectrômetro, elas nos dá uma característica única, né, para cada elemento. E aqui a gente tem as linhas espectrais do elemento sódio, né? Então isso é de grande valia na física porque ele serve para diversos assuntos, né? Tanto na astrofísica, né, como nas tecnologias que a gente utiliza hoje em dia, né?
você catalogar os elementos, né, inclusive de estrelas, né, a gente consegue através, né, desses espectrômetros, né, que captam essas radiações, e a gente consegue, mesmo de muito longe, obter, né, os elementos que constituem cada estrela, certo? Então vamos adiante aqui. Aqui a gente tem um exercício, né? Mas antes do exercício a gente vai analisar o que a gente viu à luz de uma animação, certo? Na verdade, uma simulação, ok? Então a simulação que a gente tem aqui é a simulação de lâmpadas fluorescentes, né? Ou conhecida ou também as lâmpadas de neônio, né? Então aqui a gente tem uma lâmpada de neônio, né? Aqui, ó, envolvida. Eu tenho aqui o cátodo, né, e o ânion aqui ligados numa bateria, né? Certo? Aqui eu tenho uma região de baixa pressão ou de alta pressão, ou seja, um êmbolo aqui, né, que delimita a minha lâmpada, certo? Essa é uma animação do FET, né, que você pode utilizar ela de forma gratuita. E aqui agora a gente vai entender um pouco da absorção, né, por colisão, certo? Então o átomo aí que vocês estão vendo, esse com a letra 1, né, ele vai representar o átomo. Como eu tenho uma legenda aqui, ó, vocês podem ver a legenda. Aqui é o elétron, essa bolinha azul, e os fótons, né? Veja que os fótons aqui são representados por cada cor, ok? Aqui eu tenho um diagrama, né, onde ele vai representar as transições dos níveis, né? E eu posso mudar os elementos aqui, certo? Tem hidrogênio, mercúrio, sódio, neônio, e posso inventar um elemento aqui também, ok? Bom, aqui eu tenho uma bateria onde ela vai me dar o que? Uma descarga elétrica, né? Ela vai impulsionar os elétrons a colidirem, né? Então o que eu vou ter aqui é uma excitação por colisão, ok? Então eu vou disparar um elétron aqui. Eu tenho um átomo de hidrogênio, tá aqui ele, né? Um átomo de hidrogênio, e vou disparar um elétron, né? Então tá aí, ó, o elétron foi disparado, né? Veja que nada acontece, né, com esse átomo de hidrogênio, né? Veja que ele não sofre excitação, ele não fica excitado, não. Como é que a gente percebe isso? Tanto aqui na animação, né? Aqui quando a gente olha para o átomo diretamente, né, na nossa simulação, como também aqui no diagrama de energia, ó. Veja que o elétron, no caso o hidrogênio, só tem um elétron, né? Ele está aqui no estado fundamental, né? 1. Né? Esse 1 aqui vai representar justamente o nível energético, ok? Bom, mas por que não acontece nada? Porque, ó, a energia de colisão ela não é suficiente, né, para ocorrer uma absorção e o átomo ficar excitado. Então o que é que eu faço? Eu aumento a voltagem aqui para o nível, né, aqui, ó, acima do nível 2, e vou disparar mais um elétron. Então veja que quando eu disparo o elétron, né, o átomo, ele vai, agora eu vou disparar de forma contínua, certo? Então tá aí, ó. São vários elétrons de forma contínua, né? Veja o que é que ocorre, né? Esses pontinhos coloridos representam os fótons, né, para cada nível energético, né, que vocês estão vendo aí. Ok? Então, à medida que eu vou diminuindo aqui a energia, né, dada pela minha bateria, né, pela minha diferença de potencial, eu vou obtendo diferentes emissões, né? Ok? Bom, mas como a gente estava estudando o átomo de sódio, né, vamos colocar aqui o átomo de sódio, né? Então, vejam aqui do átomo de sódio, ele tem uma característica bem interessante, né? A gente encontrou lá a luz amarela, né, dada pela diferença de energia entre o estado fundamental e o primeiro nível energético. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui, ó. Vou diminuir até o nível 2, né, ó, aqui, até o nível 2, e vou disparar o meu elétron, né? Veja que nada ocorreu porque a energia ainda não foi suficiente. Pronto, agora está olhando aqui o diagrama de energia, ó, a energia de colisão. Isso significa que a energia, que é minha partícula, meu elétron, né, vai ser disparado aqui em direção ao átomo de sódio.
Então vamos lá, disparar. Então vejam, ó, que ele fica excitado, né? Veja que a animação ela representa que a excitação ela é bem rápida, né? Agora vamos colocar de forma contínua. Pronto, veja que de forma contínua, né, existem... Vou diminuir aqui a energia, certo? Vou diminuindo aqui, ó, certo? E agora eu vou colocar só apenas um elétron por vez, né? Então aqui a energia foi pequena, vamos só aumentar um pouco. Deixa eu aumentar só mais um pouco aqui. Vou colocar 5. Vou colocar aqui 5 volts, certo? 5 volts. Vou disparar um elétron aí. Então vejam aí, ó, que quando eu disparo um elétron, vou colocar aqui de forma contínua, certo? Só que de forma assim menos frequente, né? Então veja que cada colisão ele vai emitir, né? Ele só tem energia suficiente para ir para o primeiro nível excitado. Então com isso os fótons, né, emitidos são apenas da luz amarela, né? 589 nanômetros, ok? Então é assim que se dá, né? Mas na prática mesmo, na realidade, são muitos fótons, né? Ou são muitos átomos de sódio dentro de uma lâmpada, né? As lâmpadas de sódio ela podem ser vistas nas ruas, né? Hoje já estão sendo substituídas, né, por lâmpadas de LED, mas a gente ainda encontra naquelas lâmpadas mais amareladas, onde ali existe vapor do sódio, né, a alta pressão. Então ela consegue, né, emitir essa luz amarelada, né, que é uma luz. Hoje em dia a gente tem uma luz mais branca, né, sendo substituindo essa luz mais amarela que era de vapor de sódio, né, que consumia um pouco mais, né. Então vejam aí o que ocorre, né, na emissão, né. Vejam que quando a gente coloca mais átomos, né, as energias aí, né, são mais intensas, né. Ele muda não só para o primeiro nível fundamental, como para outros, né? E você pode visualizar isso através dos fótons emitidos, ok? Então vamos voltar lá para o nosso probleminha, né? Para a gente encerrar. Então no nosso problema, né, aqui, então no nosso problema, o que é que a gente tem aqui escrito, né? Então a transição 4P 4S é permitida para o sódio, né? Ele faz essa pergunta. Então, em caso afirmativo, qual é o comprimento de onda emitido? Em caso negativo, explique por que não, certo? E no item B aqui, a transição 3D 4S é permitida para o sódio? Em caso afirmativo, qual é o comprimento de onda em nanômetros, né? Em caso negativo, explique por que não. Então, é claro que para responder essa pergunta, a gente vai precisar, né, das energias em cada nível, né, que ele forneceu aí na questão. Então, utilizando aquele diagrama de energia aqui, a gente consegue, né, responder facilmente essa questão. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é com relação à regra de transição, não é isso? Então, o que é que diz a regra de transição? Diz que o ΔL, né, ele não pode ser maior que 1, ele tem que ser exatamente igual a 1, né? Então, L2 menos L1, né, que seriam os níveis, os números quânticos, tem que ser igual a 1, certo? Então, vamos primeiro analisar aqui o item A. Do 4P para o 4S, eu tenho, né, PS menos P, né? Então seria 0, né, menos 1. Então seria possível, né? A gente sabe que a gente pode substituir aqui, né? O S é 0 menos o L1, que seria o P, né, que é o número quântico orbital 1.
Então a gente vê que aqui vai dar com certeza igual a 1, né? Já que é o módulo. Então com isso, né, a gente entende que é possível, né? Ela é permitida essa transição, né? 4P, 4S é permitida, né? Só retornar aqui. Então ela é permitida, né? Bom, mas aí ele quer saber também o comprimento de onda, né? Então, para saber o comprimento de onda, eu tenho que usar aquela expressão lá, né? Dada por HC, né? Que já transformando, né, nas unidades eletronvolts e nanômetros, né, eu vou obter isso aí, né? Então, 4P, né? Qual é a energia do 4P? O 4P, se a gente procurar aqui, eu vou ter esse valorzinho aqui, né? 3,75. Não é isso? Então, coloca aqui 3,75 eletronvolts menos o 4S, né? O 4S a gente tem aqui é 3,19 eletronvolts. Então, com isso, né? Dividindo aqui, fazendo esse cálculozinho aqui, eu vou obter o que? 2.210 nanômetros. Ok? Nanômetros. Então, vamos lá para o item B. Esse aqui seria o item A, né? Aqui o item A. E agora vamos para o item B, né? O item B, ele pede para você analisar a transição 3D 4S, né? Então veja que pela nossa regra de transição eu tenho o que? O 4S seria 0, né, que é o número quântico orbital, S, menos o D. O D é 2, né? O D é 2. Então veja que aqui seria 2. Então não seria permitido, né, essa transição aqui, né? Não seria permitido. Certo? Consequentemente, se não é permitido, nenhum fóton, né, com nenhum comprimento de onda, né, vai ser permitido. Ok? Bom, mas se com relação ao item A, a gente poderia muito bem analisar, né, qual seria, né, a cor, né, se o comprimento de onda, né, está no visível ou não, né? Então, analisando, né, através do gráfico aqui, do espectro, né, eletromagnético, a gente observa que, como é 2.210 nanômetros, né, então a gente entende aqui, ó, que está na região do infravermelho, né? Então, a gente estaria mais ou menos por aqui, né, na região do infravermelho, ok? Justamente nessa região aqui, né? Estaria esse fóton emitido nessa transição, né, 4P 4S, ok? Pronto? Então é isso, pessoal. A gente falou um pouco aqui sobre as transições, sobre a excitação de um átomo, né? Sobre os processos, tanto a absorção de fótons como a absorção por colisão, né? Vimos a questão dos espectros, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima.